Olá, irmãos. Então, novamente, continuamos o nosso estudo agora em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3 e também o versículo 26. Eu vou ler o versículo 26 agora. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ao estudar essa lição, você vai entender a importância de conhecer o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais para o próprio amadurecimento e edificação da igreja. Diz a sabedoria popular que é melhor a gente não ficar sabendo de certos fatos. Ou como alguém disse, a ignorância é uma bênção. Todavia, quanto aos dons espirituais, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, com todas as letras, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não ter o conhecimento adequado quanto aos dons é altamente prejudicial à saúde espiritual da igreja. Ignorar o assunto ou ter visão distorcida dele proporciona divisão e escândalo no corpo de Cristo. Por isso, essa lição é apropriada, é preparatória para as seguintes. Vamos primeiro à definição dos dons espirituais. Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11, é o nosso texto. Eles devem ser distinguidos do dom inicial do próprio Espírito. Quando a Bíblia fala que o Espírito nos foi dado, Atos capítulo 2, versículos 38, Atos capítulo 10, versículos 45, 11 e 17, 1 Coríntios 12, 4. Esses textos tratam do Espírito Santo como dom. Ele foi dado à igreja. Os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais. A pessoa nasce com certas capacidades que podem ser desenvolvidas. A gente chama de natural, ainda que foi Deus que, na sua soberania, capacitou todas as pessoas com uma certa inclinação para certas habilidades. Todas as pessoas têm esses talentos que a gente chama talentos naturais. Dons espirituais não são, por outro lado, um produto de nascença, mas do poder do Espírito Santo. São listados dons espirituais em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, 1 Coríntios capítulo 12, tratam sobre esses dons e nós vemos Paulo apresentando em uma lista. Tem várias classificações, essas listas divergem um pouquinho uma da outra, algumas colocam uns a mais, outros uns a menos, elas não são contraditórias, mas depende da maneira como a pessoa vê, ela põe uma nomenclatura diferente. Como dons administrativo, funcional, sinal, dons de edificação, autenticação, dons permanentes ou temporários. Alguns dos dons foram determinados como sinais, línguas, milagres, curas. Outros dons permitem à igreja operar de forma mais ordenada, como socorro, governo, ou abençoar alguns com suprimentos especiais, mostrando misericórdia e etc. Um grande número dos dons concernentes ao ministério da palavra, como por exemplo o dom de ensino, profecia, e aqueles dons dados unicamente para suprir as necessidades da igreja,
especialmente eram temporários. Isso inclui todos os dons de sinais ou qualquer dom que envolva a revelação direta à parte da Bíblia. Deveríamos mencionar também que há certos homens talentosos que estão nessa lista e eles são dados à igreja, eles foram dados à igreja. Então, eles são dons. E os homens que ocupam estas posições têm que possuir, indubitavelmente, mais do que um dom que leve, então, a cabo os seus trabalhos. Eles próprios são dons à igreja, como em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 12. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. E alguns desses ofícios, como apóstolos e profetas, eram temporários, não são para os dias de hoje. De onde vem a fonte desses dons? Os dons do Espírito têm uma dupla origem. Eles foram dados por Cristo, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11, e eles são dados pelo Espírito, 1 Coríntios capítulo 12. Estes dois pontos podem ser, então, reconciliados, entendendo que o Espírito Santo foi dado à igreja por Cristo. O Espírito foi chamado o dom para a igreja. Atos capítulo 2, versículos 33. E também João capítulo 7, versículos 39. O Espírito, tendo assim sido enviado, produz dentro de nós habilidades espirituais necessárias. E os dons espirituais foram dados a quem? Todos os crentes têm dons espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Contudo, é correto dizer que os dons foram dados à igreja. Nem todos os crentes são membros de uma das igrejas do Senhor. Ainda que a igreja, corpo de Cristo, todos os crentes fazem parte, todos os verdadeiros crentes fazem parte do corpo de Cristo, a Bíblia é clara em mostrar que existem as igrejas locais, representantes desta igreja do Senhor, essas são igrejas visíveis, as pessoas podem ver, elas se organizam e os membros estão então debaixo de um pacto, debaixo de um compromisso mútuo para celebrar a ceia do Senhor, praticar a disciplina bíblica, seguir os líderes bíblicos, conforme Deus estabeleceu, pastores e diáconos, e eles têm um rol de membros que são acrescentados à igreja. Todavia, a igreja, corpo de Cristo, são todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento. Esses fazem parte da única igreja de Jesus Cristo. Na igreja local, portanto, eles devem desenvolver esses dons espirituais. Nos versículos 27 a 28 de 1 Coríntios capítulo 12, então nós vemos os dons são dados aos santos individualmente, de forma que aquela assembleia local, então, como um todo, seja abençoada. A relação dos dons do Espírito para com a igreja pode ser vista no conceito do Novo Testamento, onde se vê a igreja como o templo de Deus e como o corpo de Cristo. Enquanto a regeneração faz-nos pedras vivas para edificação da casa de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, são os dons do Espírito que fazem então com que estas pedras vivas venham a formar o templo de Deus, que é então bem ajustado. Efésios 2, 21. Leia essas referências, 1 Pedro 2, 5 e Efésios 2, 21.
Da mesma maneira que um corpo humano tem muitos membros que contribuem para o bem-estar geral do todo, assim é a igreja local. Então, à igreja foram dados dons do Espírito, porque ela é responsável por promover o crescimento espiritual das pessoas. Assim como o corpo humano, há uma interdependência entre os membros. O bem do corpo deve ser o fator, então, controlador, o fator controlador no exercício de qualquer dom espiritual. Este é o tema central da carta de Paulo aos Coríntios, desde o capítulo 12 ao capítulo 14. Então a pergunta: os dons espirituais são regulamentados? Os dons espirituais devem ser regulados de maneira para o benefício do corpo. Enquanto são determinadas regras específicas, como 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 a 35 nos ensina, o preceito geral é permitir que o amor para com os outros controle as nossas ações. O amor é tão importante no exercício dos dons espirituais que a maior exposição do amor na Bíblia é encontrada em meio a uma discussão sobre dons espirituais. Capítulo 12 e capítulo 14, que trata sobre os dons, e Paulo está ensinando, inclusive, as regras para ser exercidos certos dons. É o capítulo 13, ali no meio, que trata, então, do amor, para definir o que é o verdadeiro amor que devemos exercer. Mencionando o regulamento dos dons espirituais, notaremos que isto implica em aqueles que possuem dons espirituais poderem controlá-los. E os dons espirituais devem ser buscados? Atualmente, muitos estão sendo ensinados a orar buscando vários dons espirituais. Este é um erro perigoso e tolo. Vamos considerar os seguintes fatos. Primeiro, ninguém nas Escrituras foi ensinado a buscar ou orar para receber dons espirituais. Todos os cristãos têm um ou mais dons espirituais. Estes dons são dons dados pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade soberana. 1 Coríntios 12, 11. A igreja, como corpo humano, é projetada por Deus. Dos versículos 18 a 28, capítulo 12. Os membros de Cristo têm diferentes dons. Como é tola a ideia de que deve buscar o mesmo dom? Os cristãos são instruídos a ficar contentes com seu dom. Versículos 14 a 16 e também versículos 29 a 30. Então, alguns concluíram falsamente que 1 Coríntios 12, 31 e 14, 1 ensinam que devemos buscar os dons espirituais. Em lugar de desejar a autoglorificação, os crentes deveriam desejar possuir esses dons com os quais podem abençoar os outros. Na igreja de Corinto, nem todos podiam ser profetas, mas este dom era desejado, pois era uma bênção aos outros. A igreja deveria alegrar-se por aqueles dons que edificam. Apesar de os dons do Espírito terem sido dados com o objetivo de ser uma bênção, eles ainda podem ser abusados. Contrários aos frutos do Espírito, eles podem produzir orgulho. É o que Paulo ensina. 1 Coríntios 1, 7, capítulo 3, versículos 1 a 3. Nós já vimos essas passagens. Vamos considerar.
Os dons espirituais são dados a alguém para o benefício de outros. Portanto, é notório que a aquisição de um dom espiritual não assegura uma bênção pessoal. Segundo, os dons espirituais não são nenhuma marca segura que alguém é filho de Deus. E a possessão dos dons espirituais, ao contrário da possessão do fruto do Espírito, de maneira nenhuma prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. Aqueles que manifestam o fruto do Espírito estão caminhando perto de Deus. O mesmo nem sempre pode ser dito daquelas pessoas que possuem dons espirituais. E os dons espirituais podem expor-nos a certas tentações quando não são regulados pelo amor. Os coríntios usaram os dons como mero meio de autoglorificação. Resumindo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, essas categorias de dádivas não são talentos, capacidades ou habilidades naturais, como aquelas possuídas tanto para crentes quanto por não crentes. Elas são soberana e sobrenaturalmente concedidas pelo Espírito Santo a todos os crentes, versículo 7, versículo 11, capacitando-os a edificarem uns aos outros espiritualmente, de modo eficaz e assim honrar o Senhor. As variedades de dons se dividem em dois tipos gerais, da palavra e do serviço. Por isso, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, explica bem as listas de dons em apenas dois. 1 Pedro 4, 10 e 11. Os dons da palavra, ou verbais, profecia, conhecimento, sabedoria, ensino, exortação. E os dons de serviço, não verbais. Liderança, ajuda, dádiva, misericórdia, fé e discernimento. São todos dons permanentes que estarão em operação ao longo da era do período da igreja. E o propósito deles é edificar a igreja e glorificar a Deus. Já a lista apresentada em Romanos 12, 3 e 8 é melhor compreendida como a representativa da categoria de dons a qual o Espírito Santo recorre para conceder a cada crente qualquer tipo ou combinação de tipos à sua escolha. Eu penso que todos os crentes têm um dom relacionado a um desses 7, e 7 normalmente representa algo completo. Então, Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, trata sobre 7 áreas gerais em que os nossos dons são subdivisões dessa lista. Do ponto de vista de categoria, alguns crentes podem ter dons semelhantes aos de outros, mas estes são todos pessoalmente únicos à medida que o Espírito Santo ajusta cada dom da graça ao indivíduo. Milagres, curas, línguas, interpretação de línguas foram dons limitados naquele período apostólico e, portanto, eu creio, cessaram para os dias de hoje. Do ponto de vista de categoria, alguns crentes podem ter dons semelhantes aos de outros, mas eles são todos pessoalmente únicos à medida que o Espírito ajusta cada dom da graça ao indivíduo. O propósito era autenticar os apóstolos e sua mensagem como verdadeira palavra de Deus, até que a palavra escrita de Deus fosse completada e se tornasse autenticada. Concluindo, não fique tão preocupado em definir o seu dom. Sirva o Senhor desenvolvendo bem o serviço que lhe vier à mão para fazer. O Senhor é o artista que vai, então, moldar você à sua própria vontade. Ele é soberano e lhe dá o dom conforme Ele quer.
e usa conforme Ele quer. Assim como um artista pinta um quadro usando as cores básicas, misturando-as conforme deseja, assim sai uma obra de arte. Assim Deus também usa os dons que Ele quer dar e mistura-os conforme Ele deseja, usando os nossos talentos naturais, a nossa capacidade, as nossas circunstâncias, totalmente conforme Ele deseja. Seja apenas fiel a Deus. Seja disponível para ser usado por Ele. Entre todos os nossos deveres, há sempre alguns que o fazemos com muito mais facilidade do que outros. Possivelmente ali está o seu dom. Que tudo seja feito para a glória do nosso bom Deus. Que Deus abençoe.